Bom dia, irmãs e irmãos, mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo desse estudo é levar uma informação para um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço também para os irmãos e as irmãs que estão sofrendo com os flagelos destruidores de Deus. Eu peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Peço permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Antes de começarmos o estudo, eu faço um comunicado, A partir do dia 25 de janeiro de 2024, vai passar no cinema o filme Nosso Lar 2. O filme Nosso Lar 1 levou milhões de pessoas ao cinema. Imagino que o filme Nosso Lar 2 também levará milhões de pessoas ao cinema. Aos cinemas, A irmã ou irmão que não tiver cinema na sua cidade, procure uma cidade mais próxima, Ou se não, nos shoppings, geralmente tem cinemas. Procure saber se tem cinema na sua cidade, e se tem shopping na sua cidade, e se dentro dele tem cinema. E vá ao cinema. A narrativa do filme, O Nosso Lar 2, ele é de um mundo espiritual, umbral, e de um espírito de uma moça que não aceita sua morte. E os mensageiros vão fazer o resgate desse espírito. Outra observação é que o filme Nosso Lar 2, ele não é a narrativa dele, do contexto, não é do livro Nosso Lar, sim desse livro aqui, Os Mensageiros, pelo médium Chico Xavier, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, vá ao cinema. Eu estou na terceira temporada, Então eu estou fazendo um estudo desse livro aqui, O Evangelho segundo o Espiritismo, Autor Allan Kardec. Esse livro eu estudei na primeira temporada, estou estudando agora na terceira. Na segunda foi o livro O Evangelho é a Luz do Cosmos, Então, nessa terceira temporada esse estudo aqui. Então, como é que eu faço o meu trabalho? Eu faço uma prece inicial, um comunicado, leitura, comentário e prece final. Então vamos à leitura. Judeus. Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria. Entretanto, este último, tendo-lhes restituído suas honras aos seus bens, eles recuperaram seu poder, que conservam até a ruína de Jerusalém no ano 70, e da era cristã, época da qual seu nome desapareceu em consequência da dispersão dos judeus. Os fariseus tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, servis observadores das práticas exteriores dos cultos e das cerimônias, cheios de um zelo ardente, proselitismo, inimigo dos inovadores. Eles afetavam uma grande severidade de princípios, mas sobre a aparência de uma devoção meticulosa, escondiam os costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, um amor excessivo à dominação. A religião era para eles, antes, um meio de subir do que objeto de uma fé sincera. Eles não tinham senão as aparências e a ostentação da virtude, mas com isso exerciam uma grande influência sobre o povo, aos olhos da qual passavam por santos, personagens, por isso eram muito poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos faziam profissão de crer na providência da imortalidade da alma, na eternidade das penas, na ressurreição dos mortos, capítulo 4, número 4. Jesus, que estimava antes de tudo a simplicidade e as qualidades de coração, que preferia na lei do Espírito, que vivifica a letra e que mata, aplicou-se durante toda a sua missão, a lei de mascarar a hipocrisia e, por conseguinte, fez deles inimigos, obstinados, por isso
se aliaram aos príncipes dos sacerdotes para amotinar o povo contra ele e fazer aparecer escribas, nome dados no princípio aos secretários do rei de Judá e a certos intendentes do exército judeu. Mais tarde, essa designação foi aplicada especialmente aos doutores que assinavam a lei de Moisés e a interpretavam ao povo. Eles faziam causa comum como os fariseus, dos quais partilhavam os princípios e a antipatia contra inovadores. Por isso, Jesus os confunde na mesma reprovação. Sinagoga, do grego, sinagogo, assembleia e congregação. Não havia na Judéia senão um único templo de Salomão, em Jerusalém, onde celebravam as grandes cerimônias e cultos. Os judeus, para ir, seguiam todos os anos a peregrinação para as principais festas, tais como as da Páscoa, a dedicação dos tabernáculos. Foi nessas ocasiões que para lá Jesus fez várias viagens. As outras cidades não tinham templos, mas sinagogas e edifícios, onde os judeus se reuniam aos sábados para fazerem preces públicas, sob a direção dos anciões, dos escribas ou doutores da lei. Faziam-se ainda também as leituras tiradas dos livros. Então, os fariseus, eles eram era uma seita, se tornou um partido, cresceu bastante, e eles não acreditavam em inovações. Então, eles são problemas, E viviam também na corrupção, E nós temos também os escribas. Os escribas eram os doutores, que escreviam, sobre as leis. E eles eram também igual os fariseus, não acreditavam em inovadores. Então, por isso que Jesus é perseguido, porque eles confundiram Jesus com inovadores, eles não acreditavam em inovadores, Então, esse era um problema dos fariseus, Os fariseus também, junto com os publicanos, eles já acreditavam num Deus único, mas viviam como eles eram populares, para o povo, eles viviam de aparência. Então, por isso que no caso das mãos sujas, quando Jesus é convidado para jantar e os discípulos de Jesus não lavam as mãos, eles vão perguntar a Jesus por que eles não lavaram as mãos. Então, as mãos sujas, porque eles tinham os hábitos de lavar as mãos antes das refeições. E Jesus responde para eles o seguinte, que não adianta nada a pessoa ter uma aparência e ser sujo por dentro, Aparência por fora e ser sujo por dentro. Era assim que os fariseus eram, eles só viam de aparência, Então, Jesus faz essa colocação sobre as mãos sujas, E tem as sinagogas. As sinagogas só era um templo grande de Salomão, em Jerusalém. Por quê? E aí as pessoas iam lá, na Páscoa, a dedicação dos tabernáculos, essas duas datas, fazer essa peregrinação indo para lá, E agora, o que eles tinham em prédios, estudo, que todo sábado eles faziam esses estudos, mas na coordenação dos fariseus, dos doutores, da época. Era chamar os doutores da lei aqueles que eram dos fariseus, que eram doutores reformados, Tem uma colocação também, que Jesus, quando curava um doente, um leproso, ele pedia para procurar o doutor da lei. Por quê? Naquele tempo, não tinha carteira de identidade, não tinha CPF.
né? Então, tinha um nome lá. Quando a pessoa ia se apresentar em algum local, tinha que ter um nome, né? Um nome lá escrito lá. Então, quando não tinha esse nome escrito, é porque ela estava com uma doença grave. E quando ela se curava, ela tinha que procurar esse doutor da lei para botar o nome dela lá, né? Para falar, eu sou fulano de tal. É a mesma coisa, eu tenho uma carteira de identidade, eu tenho um CPF, né? Esse que me regula aqui no planeta. Então, era assim que eles faziam. Então, eu não tenho mais nada para falar sobre esse tema. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram, me assistiram. Aleluia, amém.